Olá pessoal do 7º ano, sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre um esporte de invasão, o frisbee. Talvez um esporte bem pouco conhecido por vocês, mas eu acredito que muitos até já tenham brincado de frisbee, ou na praia, né? Que ele fica jogando disco um para o outro, ou talvez você tenha brincado com o seu cachorro, você joga para o seu cachorro buscar o disco, né? É uma atividade, para nós aqui, mais conhecida como uma atividade de recreação, de lazer. Mas ele pode ser um esporte, sim, um esporte bem competitivo. Vamos conhecer então um pouquinho essa opção do frisbee esporte? Então, olha só, nosso objetivo, conhecer o conceito e a evolução histórica do frisbee e identificar as regras e a característica do frisbee como esporte. E aí, você sabe o que é frisbee? Sabe como que se joga esse esporte? Ou o esporte em si? Conhece algumas regras do esporte? Já viu ou participou de um jogo de frisbee? Não só da brincadeira, né, de lançar o disco um para o outro, mas realmente de um jogo de frisbee? É bem interessante, é uma atividade bem interessante, tá? Vamos conhecer então um pouquinho? Existem diversas modalidades que utilizam o disco, o frisbee. Mesmo essas brincadeiras que eu falei com vocês da gente ficar jogando um para o outro, né? A gente está brincando de frisbee. A modalidade mais popular no mundo é a Ultimate Frisbee. Então aqui a gente está falando de uma modalidade esportiva, tá? Então normalmente a gente fala frisbee, mas o nome correto do esporte dessa modalidade é Ultimate Frisbee, tá? O Ultimate é um esporte coletivo de invasão praticado com um disco. Então aqui uma primeira diferença aí de outros esportes de invasão, né? Em vez da gente ter a bola, a gente está substituindo nesse esporte de invasão a bola pelo disco. Vamos lembrar algumas características desses esportes de invasão? Então são esportes coletivos, onde eu tenho que invadir o campo do meu adversário, atacar o campo do meu adversário, e lá no final do campo do meu adversário acertar um alvo, certo? Normalmente eu acerto esse alvo com uma bola, ou marco o gol, ou acerto a cesta. Aqui no frisbee, eu terei que invadir o campo do meu adversário e lançar esse disco para um jogador da minha equipe que esteja na chamada área de gol. Então, ou seja, um jogador da minha equipe vai ter que interceptar, receber o frisbee lá na linha de fundo do campo do adversário. É assim que eu marco pontos no frisbee. Então, parece que eu não tenho alvo, mas na verdade o alvo é o jogador do meu time que vai se deslocar até lá e vai receber o frisbee lá na área de gol, certo? Então, continua sendo um esporte de invasão, ok? Vamos em frente? Ele surgiu em 1968, de uma história bem interessante. Olha só, dentro de uma fábrica de tortas nos Estados Unidos, quando os funcionários da Frisbee Pie Company arremessavam uns para o outro as formas das tortas, né? Então, quando eles tiravam a torta da forma, terminavam a torta, e eles acabavam brincando, né, de arremessar essa forma um para o outro, né? Fazer um arremesso dessas formas de tortas, né? Um para o outro. Então daí que surgiu essa brincadeira, a partir dessa brincadeira é que vai surgir o esporte e por conta do nome da fábrica é que ficou o nome para o esporte, né? Então o frisbee é esse prato de torta, vamos dizer assim, tá? Ele tem sim algumas semelhanças com o rugby, principalmente por essa ideia de chegar com o equipamento até a linha de fundo do adversário, né? Chegar com o frisbee lá, é o que acontece com o rugby, né? Só que com o rugby essa bola é levada até lá, aqui no frisbee o disco será lançado até lá e tem que se receber o disco lá. Mas outra diferença é que não existe todo o contato físico que a gente tem no rugby, né? Então existem semelhanças com o rugby, mas são esportes diferentes. Local da prática, ele pode ser praticado em campos de grama ou de areia. As dimensões da quadra ou do campo para a prática do ultimate de grama é de 100 metros por 37.
Então, só para vocês terem uma noção, é no nosso campo de futebol. Sabe aquele campo de futebol onde jogam 11 contra 11? É num campo daquele que a gente vai jogar frisbee. Num campo grande, tá certo? Não é campo pequeno. Para a prática do Ultimate Frisbee, utiliza-se um disco de material plástico de 175 gramas e cerca de 25 centímetros de diâmetro, tá? Outra coisa interessante, ele não é furado, ó. Né? Algumas modalidades utilizam um outro tipo de frisbee que é furado no centro. Não, aqui no Ultimate, o frisbee ele é totalmente fechado, só a bordinha dele que é arredondada, que é aquilo ajuda daí para receber e segurar o frisbee, ok? Vamos conhecer então um pouquinho das regras para a gente entender como que se joga? Cada equipe possui 7 jogadores. Os integrantes da equipe atacante passam o frisbee de jogador para jogador. Como que eu passo o frisbee? Lanço ele, faço ele girar, faço o lançamento para um jogador da minha equipe. Tá? Então esse que é o passar o frisbee. O objetivo do jogo é chegar com o disco na zona de gol, que ficam localizadas nas extremidades do campo. Mas eu não posso ir lá correndo com o frisbee na mão, né? Vocês vão ver que a gente não pode andar com o frisbee. Então eu tenho que lançar o frisbee e um jogador da minha equipe receber o frisbee lá nessa linha de gol, tá certo? Já estou até trocando os nomes aí. Os integrantes da equipe de defesa devem impedir que os atacantes adversários recebam o frisbee na zona de gol. Então ele vai tentar interceptar o frisbee antes que ele chegue no adversário, tá? Não há contato físico, então o que os defensores têm que fazer é tentar interceptar esse frisbee antes que chegue na mão do adversário. Tem que pegar ele no ar, ok? Não é permitido o contato intencional entre os jogadores. Então eu posso tentar até parar na frente do jogador e dificultar o arremesso dele, mas eu não posso tocar no braço dele, bater no braço dele para que ele não arremesse. Então não existe contato físico, tá? O jogador que tem a posse do disco não pode correr, devendo passar o disco a um companheiro de equipe e podendo movimentar apenas um dos pés, fixando o outro como pé de apoio, como no basquete, o que a gente chama também de pé de pivô. Então, um pé eu não vou tirar do chão e o outro pé eu posso movimentar para um lado, para o outro e vou girando o meu corpo com aquele pé que fica fixo, né? Faço um pivô, né? Eu fico com aquele pé de apoio preso no chão. Esse movimento eu posso fazer. Se eu levantar esse pé de apoio, a hora que eu colocar ele no chão, eu terei andado, certo? Se eu andar, a minha equipe perde o frisbee. Pedido de falta. Olha só, uma coisa bem interessante aqui, gente. A proposta do frisbee é de ser um esporte sem árbitro, tá? Então a ideia é que todos os atletas conheçam as regras, atuem de acordo com as regras e quando ocorre uma infração ou quando algum dos jogadores acha que o adversário cometeu uma infração, há um pedido de falta e os dois discutem o que aconteceu e chegam a uma conclusão. Então, olha só, presta atenção aqui, ó. Pedido de falta. Os jogadores envolvidos no lance devem discutir o ocorrido e optar, em caso de acordo, continuar a jogada de onde ela foi interrompida. Então eles conversam, né? Por exemplo, o adversário vai dizer, não, você andou, você levantou os dois pés, você andou. Então vamos discutir o que aconteceu. Ah, então eu reconheço que eu andei, então a gente vai continuar daqui, o frisbee passa a ser do seu time, tá? Então eles têm que chegar em um acordo. Se isso não acontecer, né? Em caso de discordância, o lance deve ser disputado novamente. Ou seja, se eles não entrarem em acordo, o frisbee vai voltar para aquele jogador que o lançou por último. Tá certo? Então, houve aqui um pedido de falta, os dois discutem, não chegaram num acordo, então vamos voltar esse lance, o frisbee vai voltar lá da onde ele começou. Ok? Então essa é a determinação, tá? Então só que não existe um árbitro para fazer isso.
São os jogadores que têm que buscar esse acordo ali durante a partida, ok? O primeiro tempo termina quando uma equipe fizer 9 pontos. Já o segundo tempo e o término de jogo ocorrem quando uma equipe chega a 17 pontos. Interessante, né? Normalmente os esportes de invasão, eles são disputados em tempos marcados no relógio. Aqui no frisbee há uma diferença aí, uma pequena diferença, né? O primeiro tempo termina quando uma equipe chega num número determinado de pontos, 9 pontos. E a partida encerra quando uma das equipes chega a 17 pontos, tá? Então todas as partidas de frisbee terminam aos 17 pontos, ok? Princípios do jogo. Isso aqui é uma coisa bem interessante. A gente vai entender um pouquinho essa questão do pedido de falta. Olha só. O esporte se diferencia pelo espírito do jogo, princípios de fair play e o seu caráter esportivo, que permitem que o Ultimate possa ser jogado sem um juiz. Olha que proposta legal, pessoal. Os atletas, os jogadores que vão participar de uma partida de frisbee, eles têm que entender o que é esse espírito de jogo, entender esse princípio de fair play, porque aquela partida não terá nenhum juiz. Então todos eles têm que ter ética, compromisso e honestidade para seguir as regras e, se acaso cometer uma infração das regras, não tomar benefício com isso. Então, se eu errei, eu vou me acusar. Opa, eu andei, tá aqui o frisbee, pode continuar daí o seu time, porque eu cometi uma infração. Percebam como isso é importante, né? Como esse compromisso em cumprir a regra é importante. Você já pensou? Vamos pensar se isso valesse numa partida de futebol, né? Como seria diferente o nosso futebol se os jogadores agissem com esse verdadeiro espírito de fair play e, quando cometesse uma falta, realmente assumisse a falta que fez, né? E também não ficasse se jogando no chão para tentar enganar o árbitro que sofreu uma falta, né? Fazem todo aquele teatro, rolam no campo e no final não aconteceu nada, né? Eles estão só tentando enganar. Então, aqui no frisbee não tem lugar para esse tipo de comportamento. Aqui você tem que ser ético, você tem que conhecer as regras do jogo e agir com honestidade. Por isso, olha só, todos os jogadores são responsáveis por administrar e respeitar as regras. Nenhum jogador quebrará as regras intencionalmente. Isso é agir com honestidade. Isso aqui é tão importante que eu vou dar um tempinho para você anotar esses dois princípios aqui, que não precisam ficar só no frisbee. Você pode levar para todas as modalidades esportivas, todos os esportes que você praticar, você pode adotar esses dois princípios na sua vida dentro do esporte. Todos os jogadores são responsáveis por administrar e respeitar as regras. Nenhum jogador quebrará as regras intencionalmente. Agir com honestidade. Vê que eu nem escrevi frisbee aqui, porque isso aqui vale para todos os esportes, minha gente. Então agora eu quero que você copie isso daqui e passe a praticar isso em todos os esportes que você estiver disputando, tá bom? Tempinho para vocês.
E aí, vamos agora, depois que vocês já copiaram esses princípios aí, eu quero que realmente vocês leiam várias vezes isso aí para adotar em todos os outros esportes. Vamos tentar experimentar um pouquinho esse jogo? Para a gente jogar, a gente precisa de um frisbee, não é? Então, olha só, vamos tentar construir um frisbee aí em casa mesmo? Ó, o frisbee Ultimate é um esporte coletivo de invasão praticado com um disco. Você já jogou frisbee? Olha lá. Vamos construir o frisbee. Depois convide um colega aí para treinar algumas jogadas. O que você vai fazer? Você vai precisar de um tapete de EVA com dimensões de 30 por 30 quadrado, tá? E uma espessura de aproximadamente 1 centímetro, tá? Mais ou menos isso aqui, tá certo? Daí você vai desenhar um molde circular num papelão, e esse molde vai ter 28 centímetros de diâmetro. Então, se ele tem 28 centímetros de diâmetro, você vai colocar aí no seu compasso, você vai marcar uma abertura do compasso de 14 centímetros. Daí você vai usar o seu compasso, vai girar o compasso e desenhar um círculo no papelão. Vai recortar esse círculo do papelão, vai colocar esse molde em cima do EVA, riscar com uma caneta e depois, usando um estilete, vai cortar o EVA. Com isso, você terá um frisbee de 28 centímetros, tá? No tamanho do nosso frisbee oficial do Ultimate. Depois disso, você vai chamar alguém. Vocês podem primeiro treinar, lançar o frisbee um para o outro, e depois, num grupo maior, tentar até jogar com esse nosso frisbee de EVA, ok? Um tempinho, então, para vocês copiarem, ó, principalmente esse quadrado aqui embaixo, ó, onde tem aqui como que é o procedimento para você criar o seu frisbee, ok? A gente já volta.
Pessoal, espero que vocês curtam bastante aí essa modalidade esportiva, experimentem bastante aí o seu frisbee, tá bom? Para a gente encerrar, vamos lembrar aqui o que a gente estudou. O Frisbee Ultimate é um esporte coletivo de invasão praticado com um disco. O esporte se diferencia pelo seu espírito de jogo, lembra que tem a ver com a honestidade. Ele surgiu em 1968 dentro de uma fábrica de tortas nos Estados Unidos, aquela história, né, de jogar a forma um para o outro. E parte do princípio que nenhum jogador quebrará as regras intencionalmente, porque ele vai jogar com honestidade, vai cumprir todas as regras. Beleza? Então nós ficamos por aqui. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.